Salve, salve, amigos do meu canal, Marcelo Cavalcante, tudo bem? Final de ano chegando e a gente tem mais uma entrevista a fazer com um cara que está aí ganhando espaço cada vez maior no mundo do entretenimento e da gastronomia, que é meu amigo Tony, da Companhia do Chopp. Tudo bem, Tony? Tudo bom, meu irmão. Tranquilinho? Que bom. Agradecer demais você estar aqui com a gente nesse bate-papo. Começando aí nosso projeto de entrevista, de bate-papo com gente que faz, vamos dizer assim. Tony faz pra caramba. Conta essa história aí da Companhia do Chopp. Me diz aí como é que começou, como é que tá andando. Essa história tem 41 anos. Somente. Sabe aquela coisa que quando você imagina uma coisa, uma ideia assim distante e de repente aquilo vai acontecendo, vai tomando forma e lá na frente você olha e nem acredita em tudo que foi construído, né? A Companhia do Chopp começou eu com 18 anos. Caraca, na época eu fazia faculdade de engenharia, dava aula particular em cursinho à noite, trabalhava durante a semana à tarde, fazia faculdade de manhã, à tarde eu trabalhava no Bradesco. Cara, a gente nunca imagina, né, velho? No Bradesco. Entrei no banco como escriturário lá no banco. Você dava aula de quê do cursinho? Aula de quê? Aula de quê do cursinho? Eu dava aula de física em cursinho. Massa. Que eu dava aula particular, matemática, física e química, e surgiu uma oportunidade para dar aula de física em cursinho. E nesse momento aí o Companhia do Chopp não era nem... Não existia. Né? Eu, 18 anos, tinha entrado na faculdade e final de semana eu tocava de DJ. Caraca, eu tinha som, alugava som e tal, e aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar em boate. E eu inaugurei a Pigalle em junho de 1983, com 18 anos. Pigalle era uma... Era no Hotel Miramar, o antigo Hotel Miramar, ali embaixo. E aí, quando a gente, antes de ir para boate ou depois, sempre você tinha aquela turma da madrugada, do sanduíche, coisa. Sim. E lá na galeria tinha uma lanchonete que estava muito mal administrada, e coincidiu que o cara quis sair, era Baita Burger, ele quis se mudar. Tinha Baita Burger. Isso, ele quis se mudar e aquela loja ficou disponível, a galeria era do meu avô, e aí eu fui conversar com ele para abrir uma lanchonete. E ele na época, Portuga, virou-se e disse, mas você é um pirralho, como é que vai e tal... E quando eu passei o projeto para ele, o que estava imaginando, ele me liberou de ceder a loja. E aí eu, com 19 anos incompleto, no ano seguinte, em 1984, setembro de 84 a gente monta a empresa e em 8 de dezembro de 1984 a gente começa o Companhia de Sanduíches. Sim, eu estava tocando nesse assunto aí isso. também. E o Companhia de Sanduíches, ele tinha um cardápio assim, bem diferente, que era os cargos de uma companhia. Então tinha o presidente, vice-presidente, diretor, gerente, era o sanduíche. E foi um cardápio assim, bem diferente. A gente tinha um milkshake que tinha uma pegada de batida também diferente. Esse milkshake ficou famoso com o João Alberto. Ele foi lá tomar o milkshake e o que João Alberto colocava na coluna dele naquela época, nos 80, virava lei, bombava. Então entrou o milkshake eleito, né, que era o milkshake do Companhia de Sanduíche. E o Companhia de Sanduíche fez história, mas teve uma vida relativamente curta, porque logo depois foi quando começaram a vir os fast food e as famílias que faziam o grosso do nosso movimento lá no Companhia de Sanduíche, começaram a frequentar esses fast food, a juventude e tal. E eu, na época, apesar de muito novo, eu já era pai. Eu fui pai com 19 anos. Então vamos somar aí, né? Isso. DJ, professor, empresário, né? No caso do ramo de sanduíche. Tinha perdido as contas do banco. No banco eu entrei como escriturário, eu estava como operador do mercado por pouco tempo. E aí eu pedi para me desligar do banco exatamente para poder abrir a lanchonete. E dizem que uma máxima que eu acho que vale muito, né, é que a necessidade a tudo obriga. Sim. E eu me vi, de repente, pai, já de 2 filhas, né, eu tinha ali meus 20, não chegava a 21 anos, pai de 2 filhas, e a lanchonete
em declínio por conta dos fast food. E aí eu disse, pô, o que é que a gente vai inventar aqui, né? E foi uma época que estava começando a onda de picanha na cidade. Aí tinha Picante do Rato. Não, Picante do Dadá depois, anos 90. Adalto é meu amigo, era meu cliente lá, viu o modelo e deu uma aperfeiçoada e abriu a Picante do Dadá. Mas na época era o quê, então? Na época tinha Bar do Rato, né, tinha Porteira, Chocalho, né, e meu cunhado estava abrindo no vagão também a picanha. E aí eu peguei o modelo dele lá, ele me passou como era os fornecedores, churrasqueira e tal, e 3 anos e meio depois do Companhia de Sanduíche aberto, a gente coloca a picanha, né, chopp, e esse lance da picanha com o chopp, a casa explodiu. A casa com coisa de uma semana, era fila na porta de explodir no bom sentido, viu, pessoal, né? Explodir de... E aí era fila na porta já dia de segunda-feira, e aquilo que era uma lanchonete passa a ter uma vocação aí natural de uma choperia, que veio a levar a gente em 1988 a mudar o nome, né, de Companhia de Sanduíche para Companhia do Chopp. A transição foi 4 anos depois. A gente começou com a picanha 3 anos mais ou menos depois, mas ainda manteve o nome Companhia de Sanduíche, mas não tem a ver, né? O cara dizia assim, vamos comer uma picanha, vamos comer a picanha onde? Companhia de Sanduíche. Não, lá é sanduíche, né? A gente foi uma hamburgueria de hambúrguer artesanal nos anos 80. Então, era uma coisa assim, meio quebra de paradigma. Porque naquela época dos anos 80 não tinha essa coisa de artesanal, né? Não, o pessoal trabalhava com aqueles hambúrguer congelados e tal, e a gente passou a fazer um homemade ali, era um hambúrguer realmente artesanal feito na casa e que tinha uma aceitação fantástica. Então, em respeito à nossa história, a gente mantém ainda os burgers no cardápio. Hoje uma diferença é que a gente optou por trabalhar com uma marca premium, que é o Cara Preta. Então a gente tem um hambúrguer que é 100% Angus, assado na brasa, é outro diferencial que a gente tem atualmente. E a gente deixou lá algumas receitas que ganharam o festival. Então o primeiro Burger Wall Fest que teve, a gente ganhou com uma receita, o Beto Balanço. Era uma homenagem a uma... Não, era uma homenagem a Cazuza, não? Não, foi uma homenagem a uma hamburgueria lá de Manaus, né? A Beto Balanço, que é uma amiga nossa, e a Beto veio a falecer e a gente, em homenagem a ela, lançou o sanduíche. Então, é um sanduíche que é premiado, e aí tiveram outros. Então, a gente mantém ainda algumas receitas dos anos 80, e tá lá o cardápio de sanduíche, ele permanece como uma das opções da casa. Cara, e esse negócio do chopp, a entrada do chopp, eu brinco falando sério que é o melhor chopp da cidade, eu acho, realmente. Como é que foi essa introdução e como é que faz com que o chopp seja diferenciado? O resultado de um chopp perfeito, ele, como tudo na vida, é o somatório de pequenas ações. Então, muitas vezes a pessoa imagina assim, é a chopeira, é a torneira, é o balcão, é a maneira de tirar, né? E, na verdade, é tudo isso somado. Então, para você ter um bom chopp, você precisa, a primeira coisa, o copo, né? Então, você tem um copo apropriado, lá a gente trabalha com um Nonic, ele é quase um half pint, ele tem uma pegada, um copo específico para cerveja. Caldeirada é esse, não, né? Caldeireta. Caldeireta. Pode ser chamado também de caldeireta. Esse copo ele tem 340 ml e ele tem uma cintura que é exatamente para marcar até onde vai o líquido e depois aquele creme. Porque para as pessoas aquilo é espuma, né? Isso. Mas o grande diferencial do chopp é você tirar um chopp cremoso e você não ter espuma, você ter creme. A diferença do creme para a espuma é a questão das bolhas do ar. Então, o creme é algo pastoso, né? O creme que a gente serve lá, você consegue pegar até com uma colher, se for o caso. E a espuma é aquela coisa que parece uma espuma de detergente. Mas que tá cheia de bolha e você coloca, ela puxa ali e desaparece, né? Então, para você ter um chopp cremoso e tirado da maneira certa, você primeiro tem que ter o copo adequado,
Depois você tem que se preocupar com a higienização do copo, é algo assim importantíssimo. Uma vez eu estava com uma galera lá em Portugal, a gente foi para um lugar tomar chopp e pedimos lá o fino, né? E chegaram os finos, estava cada um mais feio do que o outro, o gás todo colado no copo e tal. Eu me identifiquei ao garçom, que era um brasileiro, o João, e aí pedi licença para entrar, para tirar o chopp. E ele certo que eu ia para a chopeira direto, mas eu comecei pela torneira lavando os copos. Não, os copos foram todos higienizados. E qual era a falha? Ele usava a mesma máquina que lavava prato, lavava copo. Então você não pode. Aí lavei os copos todinho, fui lá na mesma extrusora, na mesma torneira e tiramos, e a gente teve um chopp excepcional. Você né? tem, você... Então esse resíduo de gordura, esse copo que está higienizado, mas não está perfeito para o chopp, ele compromete totalmente o padrão. Então, lá no Companhia a gente tem uma copa de lavagem que fica em linhas separadas, né? Os pratos e talheres é lavado numa máquina, os copos são higienizados em outra. Você tem que ver a dosagem de detergente ali. Então, o copo ele, primeiro tem que estar completamente limpo. Eu pergunto isso sempre até porque assim, a marca também, não, porque o chopp melhor da Brahma, da fulano. Eu frequentei lá, o de vocês era até uma marca. Nem me lembro mais que era. Quando a gente não criou, era, quando a gente nem criou, era famosa. A gente começou com Brahma, né? Lá no início, minha primeira escola foi com a Brahma. Aí depois a gente teve 20 anos de parceria com o Skin Cariol. Skin Cariol. E eu gostava pra caramba. E o Skin Cariol, ele era um chopp fantástico, um chopp cru, que não era pasteurizado, feito aqui em Paulista. Então ele era produzido, com 2 dias eu recebia ele e eu conseguia fazer toda a jornada perfeita do chopp. Que é você receber o chopp, deixar ele descansando numa câmara, pelo menos 24 horas. Você tem uma ideia, ele vai para um balcão. Você tem uma ideia, tem um amigo meu que eu falava assim, cara, chopp bom é o da Skin Cariol. Aí o amigo disse, isso é péssimo, é horrível. Aí eu disse, e qual é o teu preferido? Ele disse, não, é um que serve ali na Conselheira Guiar e tal. É Skin Cariol, é mesmo, cara, porque... a forma de tirar, de fazer. E aí a gente conseguiu um chopp de excelência na época. Com o chopp da Skin, a gente tinha um verdadeiro chopp gourmet, líquido tirado de uma torneira. Vocês tinham o carioca que eu tomava muito, que era o escuro com escuro. Saiu do mercado. Hoje em dia a gente não tem chopp escuro em Recife, infelizmente, porque você precisa ter uma demanda legal para ter produção. Agora com a Ambev a gente está vendo o que está somando de demandas, né? Chegou ali a Fazenda Churrascada também, que é chopp Brahma, para a gente talvez introduzir aí o chopp escuro. Mas voltando àquela questão da jornada do chopp perfeito, né? Eu nessa ocasião eu resolvi ir beber na fonte. Eu digo, eu tenho que ir falar com quem entende. Então, além dos técnicos, eu fui para São Paulo ver quem ganhou o chopp. E aí quem ganhou o chopp, o melhor chopp de São Paulo era Baduel. Eu fui em Baduel esperando encontrar uma puta choperia lá, tal. Quando eu cheguei um bar pequenininho, um senhor de 80 e poucos anos ali na torneira tirando os choppes. E aí era o saudoso Seu Luiz, estava lá no Baduel com uma torneira cremadora, tirando só creme, colocando numa bandeja com gelo, tudo. E ele tirou o chopp, que foi o melhor chopp que eu tomei na minha vida. E aí eu disse, tem que aprender com São Luís. E aí São Luís me deu a aula, me ensinou aonde é que eu consegui aquela torneira, uma torneira alemã. E aí eu falei com um primo meu em Portugal para conseguir aquela torneira e tal. E conseguimos trazer essa torneira. E aí a gente criou a jornada perfeita do chopp. Começa com a limpeza do copo, depois você gela o copo. Não é congelar, é gelar ele, deixar ele ali a menos 2, menos 4. Ele dentro de uma cervejeira, tá ok. Quando ele fica congelado, aquela caneca congelada, ela é contraindicada, porque quando o chopp bate ali, ele precipita, cria aquela bola de gelo ali de chopp. É tipo você congelar uma cerveja, né? Há pessoas que gostem, né? Que gosto é de cada um, mas não é uma coisa que está dentro da indicação. Então você tem o copo resfriado para não esquentar o chopp na hora de tirar. A gente regula as chopeiras para ela dar ali em torno de menos 1,5, menos 1,6, a gente entende como o ideal de sair, porque não vai congelar. A gente trabalha com chopeira de expansão a gás, porque a serpentina menor a gente consegue drenar aquele chopp diariamente. Há quem prefira
Banco de Gelo. Eu acho que Banco de Gelo dá um puta chopp, mas para o dia a dia você não tem uma facilidade de drenar o que fica na serpentina de um dia para o outro. Todo santo dia a gente drena aquele chopp para não se vir o chopp que está estagnado na torneira, na serpentina de um dia para o outro. E aí depois você tem o barril chegando, ele tem que ficar numa câmara fria, acondicionado, ele não pode ser agitado, ele depois vai para um balcão, que o ideal é ser um balcão refrigerado. Esse balcão, se você trabalha com CO2, ele tem que estar a 15 graus, se estiver abaixo disso ele vai carbonatar. É um luxo. Ou seja, é uma ciência de fato, né, para a gente conseguir tirar ali no final o chopp perfeito. Aí você regula a pressão de um barril de outro, geralmente tira-se o líquido de uma torneira. Você tem ideia de quantos litros de chopp você comercializa por dia? A gente, na Conselheira Aguiar hoje, a gente tem uma média aí de 7, 8 mil litros, e no boteco lá do shopping, mesmo sendo uma casa menor, como o foco lá é muito em cima do chopp, a gente está com resultado até acima disso. Né? Ainda não é porque é novidade, não? Mas assim, vem se mantendo. A gente ainda não tem uma ideia exata de como vai ficar os números ali, porque a gente abriu numa época de alta estação, dezembro agora também, mas a gente acredita que vai ser uma casa realmente conhecida como uma casa de chopp, né? Eu acho que vai ser um ponto aí bem interessante. E como é que foi essa transição lá para... Transição não, né? Essa linha paralela agora. Esse namoro com o shopping começou ano passado, né? Para a gente criar esse conceito de boteco diferente. É uma coisa que a gente já vinha discutindo com a Ambev, isso desde 2018, que a gente teve lá aqueles 20 anos com o Skincariol, mas depois diz que o bom filho a casa torna, a gente em 2018 volta a se entender aí com a Ambev em cima de um projeto maior, né? E foi exatamente de tornar o Companhia do Chopp a referência de excelência em chopp para eles. E esse modelo do boteco agora é um modelo que nasceu a 4 mãos, ele foi desenhado junto com a Ambev. Se você olhar lá, a gente tem toda uma característica do Chopp Brahma. E por que essa decisão pelo Chopp Brahma? Porque hoje, dos fabricados em escala industrial, o Chopp Brahma ele é um que permanece sendo chopp, permanece não sendo pasteurizado. Ele não recebe sequer uma pasteurização flash. Então é um chopp bem mais leve, né? A gente consegue aquela cremosidade toda com ele, e dentro dessa coerência nossa do chopp de verdade, sem aquele chopp não pasteurizado, a gente desenhou essa escalada aí com a Ambev. Está prevista a abertura de algumas outras casas ainda, a gente está definindo. Vai para a Zona Norte, não? Não, em Recife a gente deve manter só Companhia do Chopp Matriz e o Boteco do Shopping, talvez uma outra operação, mas que não seja específica de choperia. Mas o boteco, a ideia é a gente levar para outras capitais. Então aí tem no estudo, tem João Pessoa, tem Fortaleza, tem Salvador, Natal. Aí a gente está desenhando como vai ser essa escalada para esse novo momento, né? Eu deixo de estar aquele cavaleiro solitário, e aí já está comigo, né, João Ferreira, que era meu sócio já na adega e passa a ser sócio também nas operações de companhia. Augusto Pissarra, com a prima dele, Irene, lá de Portugal, vieram compor. Augusto é nosso sócio na a companhia está virando aí uma coisa bem gigantesca e bacana. E Zé Adolfo, que é meu cunhado, que já estava comigo na matriz, também participa dessa 2020, essa ideia para outras capitais é 2026? Isso, a gente já pretende, no primeiro semestre de 2026, fazer o primeiro voo para fora do estado. A gente, tudo é um aprendizado, né, Marcelo? Então, dependendo de como for essa primeira experiência, a gente deve maturar, ajustar os processos para ver como é que a gente vai para uma segunda. Então, a coisa é muito pensada, né? Foram 40 anos no mesmo lugar,
Então, a gente tem todos os processos mapeados, desenhados, está tudo dentro de aplicativo. E aí a gente vai um passo de cada vez, mas a ideia é deixar de legado para os filhos aí algo que não seja um restaurante de bairro, mas que seja, de fato, algo maior, né? E assim, a coisa está se vestindo porque quando a gente sonha sozinho, muitas vezes fica só num sonho. Então, hoje, sonhando conosco está a Ambev, é uma parceira incrível, né? A gente tem uma parceria legal também com a Chandon, né, na parte dos vinhos, e que a Chandon também passa a fazer parte. A Conselheira também virou um complexo ali, né? Porque tem a Companhia de Chopp, tem a pizzaria, tem a Pizzaria 27, tem a Adega 27 e o Cantinho do Tony. Né? Pois é. Ali 27 por quê? Qual é a ideia do 27? Tem alguma numerologia? Não. A pizza, quando a gente abriu, a gente resolveu se referir ao tamanho da pizza napolitana clássica, que é o 27. Ah, tá. E aí, a adega depois, adega, eu digo, pô, lá é 27, vamos botar 27 também. Aí depois foi que eu descobri que tem um lance místico aí na Itália, com o lance 27. Aí quando eu fui ler sobre esse negócio, é uma coisa meio cabalística e tal. Aí eu digo, rapaz, a onda já tá, deixa aí, vamos ver. E a 27 vem assim, se firmando no mercado. Eu pensei que fosse sua idade. Não, já passei um tempinho, viu, Marcelo? Me diz uma coisa, hoje eu coloco o Companhia de Chopp assim, no sentido de ter um visual paulistano, né, das grandes bares. Substituiu bem assim, nesse aspecto do visual do boteco, que também tinha essa pegada. Isso. E tem uma outra coisa que eu acho que eu queria que você falasse, essa coisa da relação dos garçons com os clientes. Sim. Né, eu acho que talvez é uma característica também do Companhia de ter essa questão. Tem o Joaquim Beijoqueiro, tem o Miguel que estava fora, voltou, o Batatinha, tem outros que já passaram por lá e tem uma relação pessoal com os clientes, né? Uma coisa que você gosta. Boteco, ele é algo meio intangível, né? Porque a gente fala o boteco, a questão do lugar físico, a proposta do que se serve, né? Da pegada, mas eu acho que a principal característica do boteco é exatamente ser palco de relações pessoais. Né? E nesse aspecto, o maître, o garçom, ele tem um papel importantíssimo, né? Eu me lembro que tinha uma revista masculina, não me lembro qual era, eu acho que Men Health, não me lembro, que tinha a figura de um barman que era como um conselheiro psicológico, né? E tem muita gente que quando sai sozinho, o cara diz assim, rapaz, eu vou por companhia, porque chega lá, vai ter gente conhecida, vai ter outra, e tem os garçons, o maître, para se sentir em casa, né? Para eu estar conversando ali e me sentindo em casa. E isso realmente acontece. Então, o garçom, ele termina conhecendo a família inteira, ele faz parte do dia a dia da vida do cliente, né? E interessante é que as pessoas chegam para comemorar, as pessoas chegam para afogar as mágoas, as pessoas chegam nos momentos de tristeza para meio que mergulhar ali. E já dizia Reginaldo Rossi, tava pensando nele aqui agora. Garçom aqui nessa mesa do bar e tal. E tem até o momento da gaia, né? E quem vai segurar exatamente, quem vai segurar a dor do corno aí é o garçom. É o garçom, né? Então lá no Companhia a gente já viveu inúmeras situações. Já foi desde aniversário a gente beber defunto, a gente tem muita história, tomar né? uma recordando na missa de 7º dia, sair todo mundo e ir para lá falar a respeito de um amigo que a gente tinha. São confras que acontecem. Então, o ambiente de bar, o palco de bar é isso. Você tem que ter uma comida legal, um petisco que seja diferenciado. Lá a gente trabalha com insumos de primeiríssima linha para ter uma excelência, mas isso é condição sine qua non. Isso não faz a diferença. O fazer a diferença, mais até do que a infraestrutura do ambiente, temperatura, som, coisa, são as pessoas. E isso aí é um foco que a gente vem dando lá no boteco. A gente, para conseguir
levar um pouco do DNA do Companhia, a gente teve que ir atrás de resgatar algumas figuras. O Batatinha vem nessa. O Batatinha estava morando em João Pessoa. Mas a gente sempre teve contato. Fazia já 15 anos que Batatinha tinha saído. E a gente fez esse resgate. Marcos começou há 10 dias também. Marcos foi um que trabalhou mais de 10 anos com a gente. E aí foi resgatado, né? A gente iniciou o Boteco lá no shopping como uma filial da Conselheiro. Ela passa a ser uma empresa independente a partir do próximo ano, já sendo a primeira dessa série que vai vir. E a gente fez isso exatamente para poder ter uma comunicação com a Conselheira Aguiar de forma mais fácil. Né? Então, nesse primeiro momento, a Conselheiro meio que incubou essa operação lá do shopping e a gente deve vesti-la de uma forma diferente já a partir dos primeiros meses de 26. Para encerrar, outra pergunta, eu fiquei curioso aqui agora, com essa questão de você falar como é que é? Peregrinação do shopping, como é? O caminhada do shopping. É a jornada para chegar no shopping. Com esse conhecimento todo do shopping, você toma shopping em outros lugares, indo para o shopping, você se considera um cliente exigente, chato? Como é que é? Assim, não, eu sou tranquilo. Eu tomo shopping em muito lugar, aqui em Recife também. Então, vamos supor, Badunena é uma casa que eu tenho um carinho imenso. Lula é como um primo, a gente se conhece antes de nascer, porque nossas irmãs nossas mães, aliás, já eram amigas. Então, o Badunena tem um shopping muito bom, Boteco Porto Ferreiro. Mas você está indo para um lugar que o shopping é bom. Isso, então mas se você for para um shopping, tá legal. Aí a gente vai para Long Neck, né? Não fala nada, Long Neck, vai para o vinho, né? Muitas vezes não tem como você, vamos supor, eu chego num lugar que a caneca congelada, né? Eu peço, manda uma caneca lavada, sem ser, aí a gente tenta, às vezes não dá. E aí a gente vai pro vinho, vai pro destilado, né? Toma outra coisa. Mas em Recife você tem alguns outros lugares que servem um chopp legal. Quando você chega em São Paulo, eu acho que a grande escola do chopp cremoso é paulista, apesar de ter vários lugares no Rio de Janeiro também de chopp de excelência. Mas a característica do carioca é mais um chopp Tulipa ali, sem colarinho, estupidamente gelado e tal. Afinal, é a capital do chopp e a gente não tem muito o que dizer. Mas você tem muito chopp mundo afora, né? Quando você chega na Europa, o pessoal tem a característica de tomar ele ali um pouco menos gelado, né? Espanha tem uma cultura muito chopp ali a 2, 3 graus, a Alemanha até mais quente um pouco, mas todos eles cremosos, né? Todos eles em recipientes apropriados, né? E é interessante a gente interagir com essa cultura, né? Maravilha. Tony, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela compreensão. Obrigado por nos servir e nos brindar um show maravilhoso. Um bom estreante. Um lugar agradabilíssimo para compreender, porque não conhece, vai conhecer. Todos convidados, né? Pra já ir lá brindar. Chega lá, deixa que eu ouvir o podcast que ganha um show. Olha aí. Fazer o brinde. Olha aí. Viu? Só é dizer que vai ganhar o show lá. Beleza. É isso. Bom, pessoal, agradeço aí mais uma vez a audiência. Compartilha aí o nosso bate-papo sobre show, sobre gastronomia. E fala aí, se inscreve, né? Marca o sininho, porque esse papo de blogueirinho sempre me atrapalha, mas é por aí. Vocês sabem mais do que eu. Até a próxima. Tchau.